Olá, lindezas, sejam muito bem-vindas. Eu sou Viviane Menezes Félix e nós estamos estudando sobre o poder das palavras. E nós estamos na semana 4. Hoje nós vamos falar a respeito de 1 Samuel 17:45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Bom, a história de Davi e Golias nos ensina uma lição poderosa sobre confiança em Deus em meio aos desafios e palavras contrárias. Por 40 dias, o exército de Israel foi intimidado por Golias. Suas ameaças não eram apenas físicas, eram palavras que paralisavam e semeavam medo. Mas um jovem pastor sem experiência em batalhas decidiu não focar no tamanho do gigante, mas na grandeza do seu Deus. Golias representava força, intimidação, ameaça. Ele usou palavras para diminuir a coragem de Israel e exaltar o seu próprio poder. E esse é um bom exemplo para nos lembrar que muitas vezes nós enfrentamos Golias em nossas vidas. Golias das palavras negativas, por exemplo, que tentam nos desanimar. Ou outro Golias da situação difícil, que parece impossível de vencer. Outro Golias são os medos que querem nos paralisar, mas todos eles têm alguma coisa a ver com a palavra. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa declaração nos lembra que a força do nosso adversário nunca será maior do que o poder do nosso Deus, nem a força, nem a palavra. A gente precisa reconhecer a ameaça, mas focar em Deus. Assim como Davi reconheceu o tamanho de Golias, ele não ignorou o problema, mas sua confiança estava em Deus e não em suas próprias habilidades ou na gravidade do desafio. A pergunta que fica é: quais gigantes nós estamos enfrentando hoje? Como nós podemos confiar em Deus para vencer? Muitas vezes as palavras negativas têm o poder de nos prender. As ameaças de Golias eram constantes, mas Davi não permitiu que elas moldassem a sua fé. Que palavras ou situações você precisa rejeitar hoje? Uma das coisas que nós precisamos aprender, primeiro, ter intimidade com Deus e aprender a ter um tempo maior para folhear a palavra de Deus. Davi, ele não enfrentou Golias em silêncio. Ele declarou em voz alta sua confiança em Deus. Assim como ele, nós precisamos lembrar e falar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Qual promessa de Deus você pode proclamar diante dos seus desafios? E vamos colocar em prática? Você pode pegar um papel e escrever uma palavra ou frase que tenha te machucado ou desencorajado. Orar sobre isso, entregando a Deus as suas dores e seus medos. Pode ser uma palavra, podem ser várias palavras ou várias frases ou até situações. A gente pode também escolher um versículo que reforce a fidelidade de Deus e escrever nesse mesmo papel, cobrindo a palavra negativa. E eu vou até sugerir alguns versículos para você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso está em 1 João 4,4. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece ou me torna forte. Filipenses 4,13. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Deus dos exércitos. Hoje colocamos diante de ti as palavras e situações que têm tentado nos paralisar. E assim como Davi, nós queremos confiar no teu poder e declarar que tu és maior que qualquer outro gigante. Renova nossa fé e ajuda-nos a caminhar confiantes nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Assim como Davi venceu Golias porque olhou para Deus e não para o gigante, nós também podemos superar qualquer palavra ou situação que tentou nos paralisar. Deus é maior e fiel para lutar as nossas batalhas. Então, o que nós precisamos fazer é confiar nele e declarar a sua grandeza sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto estava gravando esse devocional para a gente. Realmente as palavras, elas pesam sobre as nossas vidas e algumas marcam até a nossa alma. Mas não é bem a palavra que tem poder. O que tem poder de verdade é quando nós escolhemos aceitá-las para as nossas vidas. Uma das atitudes que eu tive para a minha vida é enfrentar cada uma das palavras que foram lançadas sobre o meu destino. E olhando sinceramente para cada uma delas e analisando cada uma das palavras, eu comecei a perceber
que elas não passavam de mentiras, porque eram diferentes da minha realidade. Que nós possamos, ao olhar diante do espelho ou para dentro, tomarmos posse da verdade que vem de Deus. Em 40 dias, Golias não matou ninguém, ele só ameaçou. E mesmo assim conseguiu paralisar um exército. E é exatamente assim que o inimigo faz com a gente. Ele só lança palavras e muitas vezes nós aceitamos e paralisamos. Que nós possamos nos olhar o nosso reflexo e vermos que Deus habita em nós e com Ele nós somos mais do que vencedoras. Deus abençoe, um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!